pessoal, tudo bem? Patrícia aqui. Esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para mais uma resenha sobre um daqueles 12 livros que eu escolhi para ler em 2024. E hoje a gente vai estar conversando sobre nosso amigo em comum do Charles Dickens, né? Um dos meus autores favoritos da vida. Mas antes da gente começar, falar para vocês duas coisinhas. Primeiro que os vídeos agora estão saindo na quinta-feira, mas é algo temporário. Como eu expliquei no último vídeo, eu estive trabalhando bastante, né? No meu trabalho que paga as contas, eu estava meio cansada. Não estava conseguindo gravar os vídeos, preparar para domingo. Então, o último saiu na quinta, hoje é quinta-feira de novo. Mas eles vão voltar pro domingo, tá? Porque acho que domingo é um dia que vocês têm mais tempo, todo mundo tem mais tempo para parar, né? Dar mais atenção a vídeo, a resenha, livro. Então, me aguardem que eles vão voltar pro domingo. Quem sabe mais pra frente até a gente faz um vídeo na quinta e um no domingo. E a segunda coisa é pedir para vocês não esquecerem de curtir, deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Se está aqui pela primeira vez. Aqui no Because I Read a gente está sempre conversando sobre livros, literatura, a gente faz leitura conjunta. Temos perfis no Instagram, no Facebook. Tá sempre aqui embaixo, linkado na descrição do vídeo, nossos perfis no Instagram, nosso grupo no Facebook e o link para a discussão no WhatsApp do nosso grupo de leitura conjunta. Esse mês é o mês da leitura macabra, outubro, e a gente está lendo Drácula, tá sendo uma baita de uma experiência. No último domingo do mês a gente vem aqui conversar sobre essa leitura. E, né, outubro, o pessoal normalmente chama de, né, mês de leitura vitoriana, ou Victotuber, né? Victotuber, não é isso? E nada melhor do que, né, conversar sobre um escritor vitoriano nesse mês aí de outubro. Quem acompanha o canal sabe que eu amo muito Dickens. Aqui no canal, no YouTube, a gente só tem resenha do Dickens para... Deixa eu achar aqui. Para Um Conto de Duas Cidades. Eu vou deixar linkado aqui embaixo, quem quiser dar uma olhadinha. Baita leitura. Gente, pra mim, vocês já vão ficar sabendo, quem não sabe ainda, não tem livro ruim do Dickens, né? Ou eles têm aqueles livros que eu amo demais e aqueles livros que eu amo um pouco menos. Mas não tem livro do Dickens que eu não amo. Entendeu? Pra mim não tem erro o livro do Dickens. Então, excelente leitura, né? Vamos falar aí sobre a Revolução Francesa. Quem quiser olhar, vou deixar aqui embaixo. Li também do Dickens, né? Tempos Difíceis. Esse aqui não tem resenha no YouTube, tem uma resenhazinha lá no nosso perfil do Instagram. Se você quiser dar uma procuradinha lá na nossa timeline, tá lá. E uma das primeiras leituras que eu fiz do Dickens, esse aqui, gente, foi tão querido, sabe? Foi assim, a hora que eu me apaixonei por ele. Que é Um Cântico de Natal e Outras Histórias. Essa edição linda da Martin Claret. Para quem gosta de leitura natalina, isso aqui, gente, não tem melhor indicação do que essa, tá? Vou deixar linkado os links da Amazon para os livros que eu mostro aqui para vocês, os que tiverem link. Infelizmente, nem todos têm, tá bom? Mas esse aqui é uma leitura maravilhosa, maravilhosa. Li também do Dickens, esse aqui que tá esgotado, tá? Eu consegui assim num golpe de sorte na Amazon, que é um livro de... não ensaios, mas foram matérias que ele fez para o jornal. Dickens era jornalista também. E são matérias que são... Não é matérias, mas assim... São histórias curtas de ficção, mas muito baseadas assim no contexto da sociedade londrina. Por isso se chama Retratos Londrinos. É bem gostosinho de ler. Infelizmente esse aqui tá super esgotado, tá? Essa edição aqui era da Record. Talvez em sebo vocês achem esse aqui. Então vamos conversar aqui sobre o nosso amigo em comum. Mas primeiro a gente vai sempre conversar um pouquinho sobre o Dickens. Para quem não sabe, Dickens era um escritor inglês, nasceu em 1812, faleceu em 1870, era jornalista, novelista, romancista, contista, tinha como inspiração Shakespeare, Victor Hugo, Balzac e outros, né? O Dickens teve uma infância muito complicada, né? O pai dele, quando ele tinha 12 anos, o Dickens teve que sair da escola porque o pai dele foi preso. Ele estava com
vários débitos que não tinham sido pagos, e naquela época existia uma prisão especial para esse tipo de crime, né? E toda a família do Dickens foi morar, se eu não me lembro bem da história, a família toda foi morar num lugar específico onde o pai dele estava retido, e Dickens teve que sair da escola para trabalhar. Mas 3 anos depois ele voltou, e depois ele entrou na carreira jornalística. Ele trabalhou 20 anos como editor de um jornal, onde ele tinha publicado suas histórias, né, em episódios, e publicou outros grandes escritores da época, como Elizabeth Gaskell e outros. Quem fala um pouquinho disso, o último vídeo do Carlos, do Livros e Books, é uma resenha do Norte-Sul, e ele fala um pouquinho da relação da Elizabeth Gaskell com o Dickens. Está bem interessante. Sugiro vocês darem uma olhada lá no Livros e Books. Então ele publicava os episódios. Esse livro aqui, como os outros, foi publicado em episódios, né, em fascículos, assim, durante um tempo. E o que mais? Uma coisa, né? Dickens era um crítico social incansável, né? Não tem um livro dele que não vai ter uma crítica social, levantando bandeira de crianças, idosos, melhoria das condições do proletariado e coisas do gênero, né? Seu primeiro sucesso literário foi com... Na verdade, gente, agora fiquei até na dúvida se esse aqui foi publicado em fascículos ou não. Eu não tenho certeza, eu acho que não. Eu acho que esse aqui foi publicado logo como livro. Não tenho certeza. Eu vou deixar aqui nos comentários depois vou deixar fixado nos comentários aqui em cima se esse também foi publicado como... Porque esse aqui foi o último livro de Dickens, tá? Essa foi a última obra publicada dele, eu acredito que esse não foi. O que eu sei, com certeza, várias obras dele foram publicadas em fascículos. E o primeiro trabalho dele que fez sucesso, a primeira publicação dele que fez sucesso, que foi publicada em fascículos, foi o The Pickwick Papers. A gente não tem edição em português dessa literatura, dessa obra. Eu tenho essa edição aqui, Pocket, tá vendo? Desse Macmillan Collector's Library, que é um livro muito lindinho, que eu tenho alguns livros dessa edição, tá vendo? Em capa dura, em tecido, é a coisa mais linda que tem. Então é a única edição que eu tenho desse The Pickwick Papers. E esse livro começou a fazer sucesso pelo protagonista que ele colocou aqui. Eu não li ainda, mas eu sei que tem um protagonista aqui que aparece logo no primeiro, segundo, terceiro capítulo, né, episódio, vamos dizer assim, que ele foi publicado, que é o Sam Weller, e esse protagonista foi um fenômeno, né, assim, com o público, e a partir daí o Dickens começou a ficar famoso. Eu vou deixar linkado essa edição aqui, mas eu já vou logo avisando que o preço dela em inglês é bem salgado. Agora está bem salgado, eu não comprei por esse preço que está hoje não, mas agora está bem salgado, tá? E outra coisa interessante que Tolstói e Dostoiévski, outros dois grandes autores que eu amo muito, né, se referiam a Dickens como aquele grande escritor cristão, é como eles chamavam o Dickens. Bacana, né? E especificamente sobre essa obra aqui que a gente vai conversar, tem uma história, é uma curiosidade, uma história engraçada. Ela foi publicada em 1865 e antes de ela ser publicada, em junho de 1865, quando Dickens ainda estava acabando a história, estava quase no final, ele fez uma viagem de trem saindo de Paris. Eu não sei para onde ele está indo, acredito que ele estivesse indo para Londres, que o trem descarrilhou perto de uma ponte e o único vagão, teve pessoas que morreram e tudo, o único vagão que ficou no trilho foi o vagão da primeira classe, que é onde ele estava. E enquanto não chegou socorro, ele ficou lá ajudando as pessoas e tudo, né? E quando ele estava saindo, ele quase esqueceu o manuscrito que estava, o único manuscrito dele, né, que ele estava escrevendo, do nosso amigo em comum. Ele voltou para pegar e quase morreu por causa disso. Aqui nessa edição da Pedra Azul tem um pós-fáciozinho do Dickens e ele fala sobre esse incidente. Ele fala o seguinte, olha, na sexta-feira, 9 de junho deste ano, Mr. e Mrs. Boffin, que são dois dos protagonistas aqui da história, aí ele coloca entre parênteses, em seu traje manuscrito, para receber Mr. e Mrs. Lane no café da manhã, é uma cena que acontece no livro, fecha parênteses, estavam comigo na ferrovia sudeste em um acidente terrivelmente destrutivo.
Quando fiz o que pude para ajudar os outros, subi de volta para meu vagão. Quase caí de um viaduto e me peguei inclinado na curva para libertar o digno casal. Estavam muito sujos, mas de resto ilesos. O mesmo resultado feliz aconteceu com Miss Bella Wilfer, outra protagonista, no dia do seu casamento, e com Mr. Riderhood, ao inspecionar o lenço vermelho de Bradley Headstone enquanto este dormia. Então ele fez referência a esse episódio dentro da história, né? Então ele quase perdeu essa história aqui no meio do caminho. Mas, graças a Deus, não perdeu. Nem o Dickens se perdeu naquele momento. Infelizmente, pouco tempo depois, acho que 2 anos depois, ele falece. Mas esse aqui foi o último trabalho, né, publicado dele. E, gente, assim, não tem erro. É uma história maravilhosa, maravilhosa. Sobre o que fala a história? Gente, vou evitar aqui dar spoilers, eu vou falar só assim, dar uma pincelada aqui no início. São 800 e poucas páginas, tá? Então, assim, não tem... E é um tipo de história que ela não segue só uma linha. São várias histórias, né? Ela acompanha vários personagens e várias linhas da trama que se entrelaçam numa história só. Coisas que só autores como Dickens conseguem fazer. É uma história é uma trama complexa que vai se encaixando uma coisa na outra. Então não tem nem muito como a gente dar spoiler e falar dessa história, porque tem muita coisa acontecendo aqui. Tá bom? Mas o que acontece aqui? Né? Qual é o plot, assim, principal da trama, né? Então, a história, gente, ela começa... Eu vou deixar aqui, gente, porque o livro é pesado. Essa história, ela começa com... Esqueci de ligar o ventilador. Vou derreter aqui, né? Por favor, não preste atenção no brilho do meu rosto. Vamos lá. A história começa o seguinte. A gente tem aqui um protagonista chamado John Harmon, que na verdade ele já está falecido quando começa a história. E ele era um senhor já de idade. Ele fez a fortuna dele com lixo, né? Eu aprendi aqui que lixo já era reciclado em Londres nessa época. Então ele fez a fortuna dele com lixo, se tornou rico com lixo. Só que ele era assim, um misantropo, sabe? Uma pessoa totalmente antissocial, ele não gostava de contato com ninguém. Ele teve 2 filhos, um casal, mas ele também não gostava dessas crianças. Quem criou essas crianças eram os administradores que cuidavam das coisas dele, da casa dele, que era o Mr. e Mrs. Boffin, que é um casal. Aqui não fala o nome na história da Mrs. Boffin, só fala do Mr. Boffin, que era Nicodemos, mas normalmente é chamado durante a história de Mr. Boffin, né? Então esse casal, que era uma fofura de casal, aquelas pessoas com coração bom, pessoas boas para a natureza, eles praticamente criaram os filhos do John Harmon. Só que, sabe, ele deixou essas crianças totalmente largadas ao léu, sabe? E a menina morreu, aqui não explica como, mas a gente entende que morreu meio que, acho que na infância, adolescência. E o menino, quando teve idade suficiente, deu no pé, se mandou. Foi embora de Londres, acho que foi embora da Europa. Em alguns lugares ali que talvez que ele estaria na África do Sul, mas aqui na história não diz nada. Bom, aí o John Harmon morre e deixa a fortuna dele para o único filho, desde que o filho volte para a Inglaterra e case com uma senhorita chamada Miss Bella Wilfer. Quem era essa Miss Bella Wilfer? A Miss Bella Wilfer era filha do Mr. Wilfer, que é Rumpty, no primeiro nome dele, mas o Mr. Wilfer, que era um funcionário da empresa, né, da firma que cuidava dos negócios do Sr. Harmon. E esse Mr. Wilfer era uma pessoa muito boa, né? Parece que uma vez o Harmon encontrou com a filha dele, né? E era uma menina muito bonita, né? Muito educada. Mas a Bella é aquele tipo de menina assim, bonita, educada, inteligente, pobre, mas gananciosa, querendo crescer na vida. Mas não aquele crescer assim à custa dos outros. Mas no que depender dela, ela ia fazer tudo pra ficar bem na vida, casar bem, né? Mesmo sem amor, sem paixão, pra poder ter uma vida confortável, pra sair da pobreza. Então a condição do testamento pra ele, era essa, pra ele ganhar fortuna. Bom, então se esperou lá o prazo, né, do John voltar. Sabia-se que o John estava no navio, voltando, ele foi avisado, sabia que estava no navio, voltando para a Inglaterra. Só que ele nunca apareceu, passou um tempo lá e ele não apareceu. Bom, para-se a nossa história aqui, a gente vai voltar para o primeiro capítulo da história, onde a história começa. Quando a história começa, a gente tem o Gaffer Hexam,
que é um cara aí, um senhor, já um homem de minha idade, com a filha, né, jovem, a Lisa Exxon, e os dois estão dentro de um bote no rio Tamisa, à noite. Ela tá remando e ele tá procurando, porque é o seguinte, qual é a profissão do Gaffer? Ele procura tesouros largados no rio. Seja o que for, objetos, coisas boiando e muitas vezes, na verdade, corpos, porque nos corpos ele tira joias, pertences, né? Tem muita gente que se suicidava se jogando no Tamisa, tem gente que era morto e era jogado com o corpo no Tamisa, então ele estava ali para pescar o que aparecesse, né? E aí eles encontraram um corpo, e aí puxaram esse corpo para dentro do barco. O corpo estava com o rosto meio desfigurado, né? Todo machucado. Mas dos bolsos desse corpo foi tirado documentos com o nome de John Harmon, né? O filho, né, que estava sendo esperado para assumir a herança. Bom, aí os dois advogados que estavam responsáveis pela execução do testamento, que é uma firma, que eram dois amigos, o Mortimer Lightwood e o Eugene Rayburn, eles, né, vão fazer o reconhecimento do corpo e quando eles estão lá para fazer o reconhecimento do corpo, mas ninguém sabia como é que era o rosto, né, do John Harmon, filho adulto, né, ninguém lembrava muito bem. Apareceu um outro jovem chamado Julius, vamos achar aqui, Julius Hanford, e falou para esses advogados o seguinte: olha, eu estava no navio, era companheiro de cabine do John Harmon, e quando o navio atracou, o John Harmon desembarcou, falou que ia cuidar dos negócios, foi aí que ele desapareceu. E aí esse rapaz ajuda a reconhecer o corpo, fala, não, é o corpo dele sim, eram as roupas dele sim. E aí, né, dá-se oficialmente o John Harmon como morto. E esse Julius Hanford simplesmente desaparece. Depois esses dois advogados querem fazer mais perguntas para ele, mas ele desaparece da história. Aparece então na história um outro jovem chamado... Já tô acabando, gente. Isso aqui é só para dar o plot da história. Aparece um outro advogado, aparece um outro jovem chamado John Rokesmith. Esse John Rokesmith é um rapaz bem apessoado, diz que vem do interior, aluga um quarto no sótão da casa dos Wilfer, né? Pai da Bella, lembra? Que trabalhava na firma que administrava as coisas do Harmon. Aluga, porque eles têm sempre um quartinho para alugar, aluga um quarto lá. E este John Rokesmith, ele se apresenta, ele vai atrás do Mr. Boffin. Por quê? Na ausência do filho aparecer ou cumprir os pré-requisitos para receber herança, quem ficaria com toda a herança seria o senhor e a senhora Boffin, que administravam todos a casa, né, as coisas pessoais do John Harmon pai, né, que faleceu primeiro. E aí eles ficaram com a herança. Então o Mr. Boffin, que era uma pessoa simples, estava meio perdida. E aí esse John Rokesmith, ele aparece e se oferece para cuidar, para ser secretário do Mr. Boffin e administrar tudo para ele, tudo que ele quiser. Desde comprar uma casa, investir em seus negócios, contratar empregados, comprar objetos. Ele se oferece para fazer tudo. E aí o Mr. Boffin faz um período de teste com ele, né? Ele se oferece para trabalhar até de graça nos primeiros meses, para ele ser testado. O Mr. Boffin aceita. E como ele começa a trabalhar muito bem, assim, 200%, ele é excelente no que ele está fazendo, ajudando muito o Mr. Boffin. O Mr. Boffin pede para ele morar na mansão que ele comprou, né, para ajudar, para ficar mais perto, para ajudar a resolver as coisas. Então, esta mansão agora está habitada pelo senhor e senhora Boffin, né, Mr. e Mrs. Boffin, pelo John Rokesmith, o secretário, né, os empregados, e, como eu já falei para vocês, o senhor e a senhora Boffin eram pessoas muito boas. E aí eles se sentem meio que, né, culpados, mas eles se sentem pela Bella Wilfer, que ia se casar com o John Harmon e ia ser uma moça rica. Então o que eles fazem? Eles vão na casa do Wilfer e oferecem para trazer a Bella para casa deles, oferecem um dote para ela, oferecem colocar ela na sociedade, apresentar ela à sociedade, para que ela possa fazer um bom casamento e não perca nada, né? Então nessa casa vão morar o John Rokesmith, o casal Boffin e a Bella Wilfer. E aqui eu paro de contar a história, tá? A única coisa que eu vou contar é que a investigação sobre a morte do John Harmon, filho, continua, né, até o final aqui da trama. Tá bom?
né? Mas assim, gente, essa história aqui, eu precisei fazer uma lista de personagens, né? Entenderam como é que é aqui? Então, eu contei com o nome 51 personagens fazendo parte dessa história, né? Então, eu vou me referir aqui a protagonistas como principais protagonistas, porque sim, nessa história vai ter principais protagonistas. Porque tem muito personagem, muita gente importante. Como eu já disse, várias tramas, vai ter vários núcleos aqui na trama, né? E assim, quem são os principais protagonistas dessa história? É o Sr. e a Sra. Boffin, é esse John Rokesmith e a Bella Wilfer, e a Liz Exon, né? A filha daquele senhor que achou o corpo, e de um dos advogados, o Eugene Rayburn, né? Então, a maioria das histórias vão convergir ou vão girar em torno desses seis personagens aqui dentro, né? Mas como eu já disse aqui, a gente vai ter vários núcleos. A narrativa, gente, é Dickens, né? E eu amo a narrativa do Dickens, né? E aí as pessoas falam, mas Dickens tem muita sofrência. Tem. Eu não sou fã de sofrência, mas a sofrência que tem aqui, que Dickens apresenta é sempre uma sofrência que ela sabe, não é que ele não traz aquela experiência do sofrimento para dentro da história, e tem muito sofrimento em todas as histórias do Dickens. Ele não traz aquilo naquela perspectiva, deixa eu incomodar o leitor, deixa eu fazer o leitor sofrer. Não, ele traz isso de uma forma que eu não sei se eu vou saber explicar para vocês, mas assim, é quase poética como ele coloca esse sofrimento, sabe? Ele traz isso como sofrimento, o que ele quer focar não é no sofrimento, mas é nas causas do sofrimento. E é por isso que sempre os livros do Dickens trazem uma crítica social, política, econômica muito grande. Porque quando ele traz o sofrimento para os protagonistas dele, não é pelo sofrimento em si, mas era por aquilo, o que está em foco é aquilo que está causando os sofrimentos. Conseguiram entender? Mais ou menos? Espero que sim. Então, vamos lá. E outra coisa, né? Eu achei esse livro diferente dos livros do Dickens que eu já li. No sentido seguinte, ele aqui, normalmente a linguagem do Dickens é bastante rebuscada. Mas não de uma forma que você não entenda, você entende. Mas toda a construção, a produção textual, a construção das frases, do texto, ela é feita de uma forma, assim, grandiosa, sabe? Poética, emotiva, cheia de emoção. Ela mexe com o leitor, né? Emocionalmente falando. E ela é cheia de metáforas, de simbolismos. E aqui nessa história, talvez porque tenha muita coisa acontecendo, eu não percebo eles se utilizando tanto desse recurso narrativo. Então a linguagem aqui eu diria que é um pouco mais coloquial, mais simples, mais direta do que nas outras obras dele. Não deixa de ser uma produção textual, assim, para o meu entender, maravilhosa, mas é um pouco mais simples. E eu achei esse livro assim mais puxado na sátira. O Dickens sempre foi irônico, né? Ele sempre usou de sátira, de ironia nas histórias, nas situações, nos personagens. Tanto é que os personagens dele, aqui também não vai fugir a isso, normalmente o nome ou sobrenome dos personagens é alguma brincadeira. Eles têm algum significado que caracteriza aquele personagem ou é exatamente o oposto das características daquele personagem. Aqui ele não vai fugir a esse tipo de ferramenta, né? Ele vai usar essa ferramenta também. E eu acho que ele aqui se usa um pouco mais de ironia, da sátira. Eu acho que ele se usou mais disso aqui, talvez porque ele já tivesse assim mais avançado dentro da carreira dele literária, porque talvez ele sentisse que a vida dele já estava, né, caminhando para um fim. Ele estava mais, vamos dizer assim, as arestas estavam mais aparadas, né? Então ele estava menos, assim, vamos dizer, usando extremos. Ele estava numa coisa mais equilibrada, vamos dizer assim, né? Então o sofrimento aqui é muito contrabalançado com ironia, com sátira, né? Tanto nas situações como nas características dos personagens, né? Como eu já falei, gente, 51 personagens.
Eu levei assim umas 200 páginas para conseguir realmente entrar e entender, porque até praticamente ele leva umas 200 páginas para apresentar tudo que ele quer apresentar para essa história, né? E é um livro assim, não é livro para você botar numa maratona 24 horas, 48 horas, não. É o tipo de leitura que você faz devagar, para você ir absorvendo, para você ir entendendo, para você ir tirando o prazer dessa leitura. É uma leitura que tem que ser feita devagar, porque ela pede reflexão. É aquela leitura que você termina e daqui a pouco você está pensando naquilo que você leu e você chega a uma conclusão sobre aquele personagem, sobre aquela situação, ou você começa a deduzir o que vai acontecer. Então, assim, muita coisa acontece. A escrita do Dickens é uma escrita realista, então isso é uma coisa aqui que você nunca sabe realmente o que vai acontecer com aquele personagem. Você não pode dizer assim, vai ter um final feliz, vai ter um final triste, vai... Não, normalmente os finais do Dickens são finais em que os protagonistas acabam bem. A gente vai falar disso depois, mas assim, durante a trama, vários tipos de situações, os protagonistas, os personagens vão se envolvendo e você não sabe se eles vão sair dali com menos um olho, menos um braço, mais pobres, mais ricos, casados, solteiros, viúvos, sem pai, sem mãe, sem filho, a gente não sabe. Tudo acontece nas histórias do Dickens, né? Então, essa é uma característica, né? A construção de personagens, já que a gente está falando de personagem, é simplesmente maravilhosa. Se eu tivesse... E, gente, eu não parei para pensar quais seriam meus personagens favoritos dessa história. Eu agora aqui, de pronto aqui, deixa eu pensar assim, quem eu destacaria aqui dessa história? Talvez o Silas Vere. O Silas Vere é um aproveitador que vai tentar se aproveitar do Mr. Boffin. E achei uma. A Jenny Wren vai ser uma das melhores amigas ou a melhor amiga da Liz Exum. Essa com certeza é uma personagem assim riquíssima, riquíssima, riquíssima. Gente, se vocês não lerem esse livro ou qualquer outro livro do Dickens pela trama, leiam pela construção de personagens. Nossa, isso aqui é um banquete, gente. Isso aqui é um banquete, tá? Então, assim, vários núcleos. A gente vai ter núcleo aqui das pessoas da sociedade. Esse núcleo vai gerar em torno de um casal chamado os Veneering, né? E esse Veneering tem uma conotação em inglês, né? Significa em inglês alguma coisa que é de fachada, que é venerável, que é lustrosa, né? Então, esses Veneerings e as pessoas que ele recebe na casa dele, né? Vai ser alta sociedade, tanto em termos políticos quanto econômicos. A gente vai ter a galera, né, do núcleo pobre, né, ou classe média, que vai ter professor, vai ter dono de bar numa área pobre, vai ter, né, quem mais? Vamos aqui, os Wilfer, né, que é funcionário público mais de baixo escalão, e a gente vai ter os miseráveis, que é na área onde morava a Liz Exum, o irmão e o pai, né? Então a gente vai ter esses núcleos aí. E é muito interessante, né? Porque aqui você vai ver sempre ele expondo as características desses personagens, né? A ganância, a arrogância, o espírito manipulativo, a bondade, né? A compaixão. E você vai ver ele apresentando isso nos personagens e você vai ver essas características interagindo dentro da história com os outros personagens e com os outros grupos. É muito, muito bacana de ver. Muito bacana de ver, né? E, como sempre, uma crítica social fortíssima. Aqui ele vai falar bastante sobre crianças órfãs, desamparadas, jovens órfãos desamparados, sobre a educação, né? Como é restrito o número de pessoas aqui dentro desse contexto que podem receber uma educação, sobre as condições de vida nas cidades, né? A falta de esgoto, a falta de condições sanitárias, o desemprego. Ele vai falar também sobre a estrutura do governo, né? Dentro desse núcleo de pessoas mais ricas, a gente vai ver, porque ele vai fazer uma crítica. Ele não vai em momento nenhum se posicionar em determinada ideologia. Não, Dickens não é sobre ideologia.
mas ele vai falar que aquela estrutura política, né, daquele momento ali na Inglaterra, ela não funciona, não só não funciona porque ela não atende às necessidades da população, como porque a forma como ela funciona é corrupta, né? As pessoas que estão nos cargos, que podem ajudar as pessoas, estão ali para benefício próprio e foram colocados ali através de favores, de manipulações, de corrupção, né? Então, assim, é muito legal você observar isso também, né? E sim, gente, como eu falei, né? Por que eu gosto do Dickens? Porque não me incomoda, né? Todas as dificuldades, sofrimentos, tanto emocionais, físicos, psicológicos, que os personagens dele passam aqui dentro da história. Por que vale a pena, né, passar por isso? Eu sou uma pessoa que não gosta desse tipo de trama muito sofrida. Porque tem muito mais do que o sofrimento, como eu já expliquei pra você, o sofrimento não é o foco. E porque também, gente, né, o final aqui, ele sempre dá um jeito de dar um final decente, né, pros protagonistas dele. Ah, Patrícia, mas você falou que é uma trama realista. Uma trama realista não tem, né, esse negócio de ter final. Gente, olha só, vamos conversar aqui, né, entre nós aqui. Uma pessoa que se dispõe a ler, né, uma obra do Dickens, que gosta do Dickens, que gosta da forma como ele escreve, a forma realista que ele escreve, é uma pessoa que tem maturidade, que vai ter um discernimento, né, não estou dizendo assim que eu sou a pessoa mais madura, mas, né, tem a melhor compreensão textual do mundo. Mas eu já atingi um nível, acredito que quem gosta de Dickens já atingiu esse nível de entender que, sabe, ele não precisa dar um final triste para aquela trama ser realista, porque final triste a gente já tem demais, a gente sabe como é que é a vida no dia a dia, né? Deixa a gente ficar com aquele gostinho doce no final, né? Não é aquela coisa assim, ai, tudo acabou, não. Mas ele dá um jeitinho de ajeitar a vida ali dos principais protagonistas dele. Eu gosto muito desse finalzinho dele, sabe? Esse cuidado que ele tem no final de dar aquele fim satisfatório, né? Aquele finzinho que esquenta o coração, né? Já que a gente passou 800, 900, 1000 e poucas páginas com a Pequena Dorothy, né? Que eu ainda não li, mas, né, sofrendo, deixa a gente ter um gostinho, né? Bom na boca no final, ao virar a última página, né? Então é isso, gente. Leitura 6 estrelas de 5. Maravilhosa, indico muito. E aqui nessa edição da Pedra Azul, tem 2 folhinhas de pós-fácil do autor. E eu queria ler para vocês a última frase, né? Eu não chorei com o livro inteiro, com a história inteira, mas essa última frase que o Dickens deixa aqui, né? Porque foi a última publicação dele, eu acredito que ele já estivesse doente, não estivesse bem quando esse livro foi publicado. Ele deixa a última frase aqui no livro, que é assim: lembro-me, com devota gratidão, de que nunca poderei estar muito mais perto de me separar de meus leitores para sempre do que estou então, até que seja escrita contra a minha vida a palavra com a qual hoje encerro este livro. Fim. 2 de setembro de 1865, Charles Dickens. Né? Então ele já estava assim, de luto pela perda da capacidade dele de... Eu me emociono, gente. De escrever e de repartir esse dom dele, né? Com o público, né? É isso, gente. Baita na leitura. Não tenho, né, como indicar mais. Agora, né, a notícia triste. Está esgotado. A edição física está esgotada. Eu comprei essa edição aqui num financiamento coletivo da Pedra Azul, da editora Pedra Azul do ano passado, né? Já está esgotado. Às vezes sempre sobra um pouquinho de exemplares, mas eu fui procurar no site, não tem mais. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link do e-book, tá? A Amazon tem e-book para oferecer deste livro aqui. Existe, para não dizer que não tem edição física dele, eu procurei na internet, a Livraria Travessa vende uma outra edição dele, o nome é O Amigo Comum, não é Nosso Amigo, é O Amigo Comum, mas é este livro aqui, da editora Relógio d'Água, mas tá assim, preço bem salgado, mas quer assim ficar, quero ler o físico,
Lá tem, ele parcela em 12 vezes. Né? E tem a edição em inglês também, para quem consegue ler inglês. Eu acho Dickens, pela linguagem rebuscada dele, talvez não esse livro, um pouco complicado de você ler em inglês. Você vai demorar mais tempo lendo, mais tempo para assimilar. Mas esse aqui é um livro, como eu já disse, eu achei uma linguagem mais simples, talvez não haja problema. Então, né, em inglês, eu vou deixar aqui linkado Our Mutual Friend, vou deixar o e-book linkado. E tem o livro físico também, que também não está barato, né? E mais em inglês tem até no Kindle Unlimited, tá? Essa versão aqui do Our Mutual Friend, nosso amigo em comum, para quem quiser se interessar em ler. Eu vou deixar linkado aqui também esses outros livros que eu mostrei para vocês. Um Conto de Duas Cidades, Um Cântico de Natal, Outras Histórias, Tempos Difíceis. Vou deixar essa ediçãozinha do Pickwick Papers. Ah, não vou deixar não, porque ela também está esgotada. Mas os outros eu vou deixar linkado aqui embaixo. Sobre produções, adaptações para tela desta obra aqui. A única que eu achei, se vocês conhecerem outras, vocês deixem aqui nos comentários, foi uma série de TV britânica da BBC de 1998. Não passa pelos streamings que nós temos por aqui, tá? Só na BBC, não sei como seria ter o acesso a essa série, não sei se é boa. Mas é a única adaptação que eu achei para as telas dessa obra aqui. É isso, pessoal. Muito bom conversar sobre Dickens, ler Dickens. É sempre um prazer, é sempre uma alegria para mim. Dickens é um daqueles autores que fazem valer a pena ser um leitor, pelo menos para mim. E eu não posso indicar mais para vocês, tá bom? Não deixe de deixar seu curtir, de se inscrever no canal e até o nosso próximo bate-papo. Tchau, tchau!